Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Ótimo vê-los aqui nessa experiência que nós estamos fazendo hoje. Muitos de vocês, até os nossos sócios, não sabem que a gente é apoiador do Musateu. Até estava conversando com o Sr. Bobson, que eu estou surpreso. Onde é que está o Sr. Bobson? Bobson? É Bobson, claro. Estou surpreso porque a gente estava conectado com o Musateu. Então, a gente está dando continuidade a uma transformação do Clube Transatlântico, que nasceu em 1953, 54, e a gente tem pilotado essa transformação agora nos últimos 2 anos, principalmente depois que a gente decidiu sair do risco econômico, de administrar aqui um negócio que movimentava bastante dinheiro e muitas pessoas, né? Nós tínhamos até no auge 110 pessoas trabalhando aqui para o clube. Hoje nós somos 2, né? Magali e Nalva, defendendo aqui os nossos princípios. Muitos de vocês conhecem, são amigos da casa. A gente quer ampliar cada vez mais o raio de ação do clube e pensar cada vez mais em como que a gente consegue colocar o clube no contexto de 2020 e sair dos anos 70 como que esses ambientes revelam, né? Esses ambientes, eu gosto de falar, quando a gente teve esses dias reuniões com alguns parceiros, falando dos 50 tons de marrom que nós temos aqui. Eu adoro essa madeira plástica aqui. Isso provavelmente no próximo encontro que nós fizemos aqui com o Musateu vai ser um pouco diferente. Mas todo recomeço precisa de pessoas e vocês são também cobaias nesse experimento que nós estamos fazendo aqui. Provavelmente no próximo encontro que nós fizemos, isso vai depender da ressonância aqui que a gente vai encontrar com vocês. A gente vai ter 100, 200 pessoas, e por que não muito mais pessoas, porque o que a gente vai experimentar aqui, eu também vou ser iniciado nessa experiência, a gente vai perceber o quanto isso tem de riqueza. O Clube Transatlântico resolveu há 2 anos apoiar uma iniciativa da Sabine Lovatelli, que ajuda jovens talentos brasileiros que são encontrados aqui no Brasil através dos festivais de música e também nas masterclasses que eles organizam aqui. Talvez, certamente depois a Isabela vai conseguir contar um pouco mais das atividades do Musateu. Acho que a gente faz isso depois das apresentações. Eles estão ali esperando para serem chamados. Mas eu queria só dar uma palavrinha sobre isso. A gente decidiu então adotar 3 desses estudantes. Esses jovens que vão estar aqui, uma parte deles. A gente também não quis carimbar o dinheiro para quem ser exatamente. A gente apoia a iniciativa do Musateu, que é selecionar jovens talentos brasileiros para estudarem na Europa e transformar essas biografias em algo que vocês vão sentir e perceber aqui. Eu tive o privilégio de participar do Festival de Música Trancoso em março, lá em Trancoso. Convido todo mundo a fazer isso. É um convite a todos os sentidos. Eu acho que quem foi vai querer voltar. É uma experiência impressionante. E um ponto alto para mim foi um dos jovens que participou lá, que também foi selecionado, também foi bolsista, e que em algum momento eu espero que a gente possa ouvir esse jovem também aqui. A gente vai ouvir, vai fazer um sarau, né? A gente escolheu esse nome, eu acho que é bastante adequado pelo tempo que a gente vai fazer. É mais uma pequena degustação. Eu queria, se a gente tivesse feito isso no auditório, vocês teriam feito mais uma experiência, a gente teria apagado a luz, e aí entrariam os jovens e cantariam no escuro. Mas a gente não vai ter essa experiência dessa vez, na próxima talvez. Então eu vou chamar aqui a Camila Rabelo. Ela é acompanhada do pianista Marcos Vinícius e a Anaê depois vai ser apresentada. A Camila, ela recebeu a bolsa em 2015, né? E ela foi estudar em Lübeck, deve ter trazido bastante marzipan de lá. E depois a gente vai conversar um pouquinho.
E antes eu conversei um pouquinho com eles, deixei eles bem tranquilos, que aqui é uma experiência, claro que tinha que ter um pouquinho de tensão, porque afinal a gente está plantando uma semente aqui para o futuro, e bom espetáculo para todos. Daqui a pouco eu entro para apresentar os próximos. Ela vai cantar, bom, vocês têm um programa.
vem a Naê. Naê também comprou bastante marzipan. Viu bem? Ela foi selecionada também no Festival de Música de Trancoso e vai nos presentear aqui com o seu soprano. La vincerò, sì,
Bom, eu vou chamar aqui o nosso garoto de propaganda, Eduardo Frigatti. Bem, Eduardo, me pediram para eu apresentar, ele pode fazer uma pequena introdução do seu trabalho, como você chegou no Mozarteu e falar um pouquinho de você. Com certeza. É um prazer estar aqui, agradeço a todos que vieram. É um imenso prazer para nós artistas poder, né, se apresentar e emocionar de alguma maneira a plateia e o público. Eu entrei no programa de bolsas do Mozarteu através de alguns prêmios que eu recebi. Eu recebi uma indicação da instituição que eu estudava para concorrer a essa bolsa e eu fui selecionado pela Academia de Música de Cracóvia para ter um ano de composição com o compositor polonês Krzysztof Penderecki, um compositor tão famoso, e foi muito feliz para mim porque foi o primeiro compositor de música contemporânea que eu ouvi quando eu era adolescente. Então, depois de algum tempo, eu pude conhecê-lo pessoalmente, né, visitei algumas aulas com ele e mantive um contato, e ainda mantenho contato com ele após esse período de estudos lá. Lá também eu pude ter acesso a estudar com outros professores, né, sob a orientação dele. A aula principal de composição com ele, e tinha algumas outras aulas que ele recomendou que eu fizesse e eu participei. Essa peça que nós vamos ouvir hoje é uma das peças que eu compus enquanto eu estava lá, compus outras, algumas foram premiadas. Essa foi apresentada lá e a gente vai tocar também aqui na USP na semana que vem. A gente vai ouvir 2 movimentos, 5 canções baseados em poemas de Garcia Lorca. A gente vai tocar o poema número 3 e o poema número 4, são canções de amor, um violoncelo e uma mezzo-soprano, então há um diálogo entre eles, né? Essa é a ideia da peça. E eu convidei 2 pessoas, 2 musicistas, para poder participar, né, desse evento. A quem eu agradeço também, que é a Amanda e a Paulina.
Éder Grangeiro, por favor. Vou pedir para vocês apresentarem. Fala um pouquinho para a gente aqui, como você chegou na bolsa. Sim. Olá, boa noite. Boa noite. Eu ganhei essa bolsa do Mozarteum quando eu fiz em março desse ano o Festival Música em Trancoso. E eu acabei me destacando no festival, porque tinha um concerto na noite que era um concerto para 2 violinos, que eram 2 professores do festival que iam fazer. Só que deu algum problema com um dos professores e daí eu tive que fazer o solo meio que em cima da hora e foi legal. Por isso que você está aqui. Isso. Saiu bem.
a gente vai encerrar aqui com o Júlio Nogueira. Júlio Nogueira. Estão gostando? Muito bom, muito bom. Isso aqui a gente tem que agradecer depois a Isabela, que montou todo o programa. Eles, olha, esses figuras aqui. Que legal. Vídeos de camiseta. Júlio, antes de você tocar, eu queria que você contasse um pouco. Você já contou um pouquinho lá atrás, que vocês montaram uma banda, mas fala um pouquinho do Mozarteum, banda, sua vida aos 10 anos. Mas depois a gente vai conversar um pouco. Legal. Resumindo a história, boa noite. Resumindo a história, eu decidi ser músico lá novinho, com 10 anos de idade, como o Oscar disse, né? E aos 12 anos, ao lado do meu amigo de infância, nós decidimos ter uma banda, né? Nós fomos atrás, né, de aprender a tocar os instrumentos, porque quando você é novinho, quer aprender alguma coisa, você tem que saber os caminhos, né? O primeiro caminho era aprender um instrumento. Tocamos junto em orquestra durante 3 anos, né? Depois nossos caminhos se separaram, ele foi para a área da administração e medicina, eu fui para a música e nos reencontramos finalmente para fazer essa banda, né? E eu me dedicando sempre à música erudita, à música de concerto, né? E quando nós nos juntamos, como ele também era contrabaixista, a gente veio do rock mesmo, né? Banda com bateria e tudo mais. E quando nós nos juntamos, ficamos um tempo sem tocar, por que a gente não toca, né, violão e contrabaixo, né? E aí começamos esse projeto e hoje temos aqui um outro integrante, né? E no meio disso tudo eu continuei tocando em orquestra, né? Eu sou o primeiro contrabaixista da Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro, né? E o ano passado não, esse ano aqui que foi a estreia da orquestra, né? Em março, eu já estou como ano passado, desculpa, mas tudo bem. Já tá quase, né? E aí eu fui contemplado com uma bolsa do Mozarteum, né? A partir do contato que eu tive lá no Festival Música em Trancoso. Né, foi a minha terceira participação já no festival, né, e aí eu fui para Pomerfelden para fazer um curso de verão num castelo do século XVIII, maravilhoso, sensacional. Uou, que saudade, mas tudo bem. E, nossa, é demais, aquele lugar é fantástico, e é uma família, né, aquilo lá, então fabuloso. E paralelo a isso a gente desenvolve o nosso trabalho da banda e hoje é a primeira vez que eu consigo juntar, né, esses dois mundos mesmo, né? O mundo erudito com o popular, né? É o primeiro evento que a gente mescla as coisas, né? Então eu estou muito feliz com essa oportunidade aqui, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por vocês que vieram aqui nos prestigiaram hoje nessa noite tão especial. E eu acho que é isso, né? A gente pode fazer uma música então, ao invés de ficar falando, né? Maravilha, então. Muito obrigado. Vamos lá. Marca aí. Tenho algo que preciso dizer. Agora que você cresceu, me mostre quem são os seus heróis. Lembre-se, não precisa mais se esconder. O mundo agora é todo seu. Não se esqueça de quem fomos nós. Pecados são como os meus, tão seguros quando entre nós. Foi o tempo que te envelheceu, e em suas costas as marcas feito cicatrizes, com nomes de heróis.
caminhos não são iguais aos meus, seus segredos não desatam nó. Diga-me, quem foi que fez você crescer? Tão frágil ainda que se esqueceu. Mostre quem são os seus pecados são como os meus, tão seguros quando entre nós. Foi o tempo que te envelheceu, em suas costas as marcas, feito cicatrizes, não corrigiram nós. Teus pecados são como os meus, tão seguros quando entre nós. Foi o tempo que te envelheceu, em suas costas as marcas, feito cicatrizes, não corrigiram diferente, né? Um pouquinho, né? Todo mundo só no erudito, a gente vem fazer assim, né? Um pouquinho diferente, né? Nós temos ainda mais uma música para vocês. Antes disso, eu gostaria de apresentar aqui ao meu lado esquerdo Guilherme Oliveira. Ao meu lado direito, voz, violão e composições, Rubens Miller. Essa apresentação, mas é aquele contrabaixo do Nogueira, né? Eu tenho estilo, muito mais que um sorriso. Eu levo a vida a pensar, às vezes vivo a sonhar, mas com estilo me sinto vivo, e não é pela libido. Me sinto um folião, não sou nenhum fanfarrão, pois tenho estilo. Eu aproveito sempre cada instante, eu tenho tudo ao meu alcance. Eu posso ser o cara mais distante, mas acredito que o mais importante é ter estilo. Eu tenho amores, muito mais que momentos. Eu aproveito cada passo que eu dou, cada instante eu vou com mais estilo. É minha roupa, ou será meu cabelo? Eu não ligo pro
que vão pensar, só quero a vida levar meu estilo. Eu aproveito sempre cada instante, eu tenho tudo ao meu alcance. Posso ser o cara mais distante, mas acredito que o mais importante é ter estilo. E não adianta nem mesmo reclamar, suas palavras não vão importar. A mim não importa como deve ser, eu quero é mesmo assim. Esse meu jeito eu não vou mudar, não deixo ninguém me influenciar. Será que você ainda não percebeu que eu sou mesmo assim? Eu tenho estilo. Eu tenho estilo. Eu tenho estilo. Boa noite. Agradeço mais uma vez a presença de todos. E queria convidá-los mesmo para conviver outras vezes com a música desse pessoal maravilhoso. A gente do Mozarteum sabe dessa história que vem de muito tempo. O Mozarteum tem mais de 35 anos de atividades. É muito conhecido pelos concertos maravilhosos, trazendo a excelência musical da cena mundial para cá. Mas, paralelamente, tem um trabalho muito importante, que poderia até ser mais conhecido, que são os bolsistas, o trabalho de bolsas de estudos, que é um trabalho até pioneiro do Mozarteum, em São Paulo, no Brasil. Já ofereceu centenas de bolsas de estudos. Hoje a gente tem talentos maravilhosos desenvolvendo carreira no exterior. Aqui a gente teve uma pequena amostra, uma pequena grande amostra desses músicos incríveis, jovens talentos brasileiros. É uma oportunidade da gente estar em contato com a quantidade de talentos que a gente tem no Brasil, a diversidade mesmo. Esses meninos têm feito muito sucesso no grande evento do Mozarteum, que se vocês não conhecem, a gente convida também a conhecer, que é o Festival Música em Trancoso. Acontece desde 2012, um festival de programação internacional no sul da Bahia. Exatamente nesta fase, neste momento, a gente percebe que o Mozarteum chegou num ponto culminante desse programa de bolsa de estudos, que se expressa especificamente na Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro, que estreou esse ano, uma orquestra maravilhosa, que tem o maestro Carlos Moreno como regente. Tem dois músicos aqui, o Éder Grangeiro e o Júlio Nogueira, que fazem parte. E também a Academia Canto em Trancoso, que tem revelado cantores maravilhosos, a Camila Rabelo é uma delas. Depois esses bolsistas, eles têm novas oportunidades no exterior. E para nós mesmos é sempre também revelador o quanto de talentos incríveis tem espalhados pelo Brasil, e o Mozarteum, através de seus programas, tem dado oportunidades de aprimoramento e convida toda a iniciativa privada, a sociedade civil, para
colaborar com isso. O Clube Transatlântico é um exemplo importante e eu acho que é isso, é importante nós todos estarmos unidos para potencializar esse tanto de talentos que tem no Brasil, que o Mozarteum, por sua iniciativa, vem cultivando há muito tempo, mas eu acho que é o momento também da gente engrandecer isso, porque tem muita gente boa e eu acredito que aqui no Clube Transatlântico a gente vai ter outras oportunidades e convidamos vocês também para conhecer melhor todo o projeto do Mozarteum, não só os concertos que se realizam na Sala São Paulo durante o ano, mas o Festival Música em Trancoso, Canto em Trancoso e esses programas todos de bolsas que nos revelam esses músicos incríveis que estão aqui com a gente hoje. Obrigada pela presença e boa noite. Bom, eu vou sugerir um formato aqui que a gente ainda não acertou, mas como são tantos e também eu percebi que a experiência deu certo. E fico feliz. Eu acho que espero que vocês voltem para casa contando o quanto que a gente consegue, simplesmente abraçando esse tipo de causa, o que a gente pode criar de contra-revolução do que a gente lê na mídia, né? Acho que a gente consegue viver bem o oposto do que a gente consegue sempre receber de informações sobre o Brasil, sobre a nossa cultura, sobre os nossos jovens. Eu acho que isso é uma grande lição para a gente sempre, a cada momento como esse. Eu agradeço vocês por proporcionar isso e é uma experiência que está dando certo. E agora a gente queria escutar um pouco de vocês. Eu vou me apropriar aqui de 2 perguntinhas, mas depois eu vou sugerir que a gente abra isso. A gente vai limitar isso aqui em 30 minutos, né? Depois quem quiser, fica aqui para jantar ou pode continuar conversando com eles. Eu espero que vocês... Sabe, eu tive aquela sensação que quando você vai numa vinícola e você descobre um vinho, depois você acompanha esse vinho ao longo da vida, eu acho que a gente vai ter, com um ou outro, vai ter essa sensação da gente querer ficar curioso de acompanhar vocês ao longo da vida. Bom, talvez cada um de vocês tenha que responder uma pergunta aí, eu vou precisar por questão do tempo, que vocês respondam em 35 segundos cada um. Vou pedir para alguém cronometrar, senão a gente vai ter que ter o tempo a nosso favor. Então, eu vou pedir para cada um de vocês falar um pouco para onde foram, né? Mas o que fez você sentir aquele dia? Eu perguntei para alguns aqui de vocês, qual que foi aquele dia, você já contou, né? Assistiu o show? Não, você não contou, pode contar. Então, qual que foi aquele segundo que deu aquele estalo? Poxa, não vou ser administrador de empresas, fazer como eu, né? Não vou ser médico, não vou ser isso, vou ser músico. Eu encaro isso como uma missão para a minha vida. Vou começar por você. Você se apresenta, cada um se apresenta com o nome. Nesses 35 segundos a gente tem que conseguir acomodar isso. Sou Éder Grangeiro, violinista. Pode responder agora? Pode. Vai levar mais do que 30 segundos, né? Não. Então, eu meio que foi imposto por meus pais na infância, quando eu tinha 7 anos. Eu sou o filho mais novo, de 3, e meus pais queriam que os 3 filhos tocassem na igreja, e deu instrumentos para cada um, mas eu queria guitarra. Mas meus pais não deixaram, falaram que não, você vai estudar 1 ano violino, depois você decide que instrumento você quer. Nisso eu aceitei, e depois, passado 1 ano, me perguntaram, você quer ir para guitarra ou quer continuar no violino? Eu falei, não, eu quero violino, eu me dei bem com o violino. Mas teve um dia específico, numa das aulas de violino, que você teve esse estalo? Eu acho que não teve esse como chama, insight, não. Mas foi afinidade mesmo, né? Aquele trabalho de dia a dia, estudando, tendo aula, que deu, essa rotina deu uma sensação boa, né, pra mim. Que era uma coisa que eu conseguia
viver o resto da vida fazendo isso. Muito bom. Boa noite, eu sou a Camila Rabelo. Eu comecei com 13 anos a tocar violão, na verdade, e eu gostava muito de rock, então eu queria tocar as coisas de rock e queria cantar coisas assim. E aí no mesmo projeto que eu comecei, que eu sou do interior, de Aparecida, e nesse mesmo projeto tinha um coral. E aí eu sempre ficava ouvindo, e aí um dia eu decidi participar de um ensaio e eu amei, assim. E aí eu parei de tocar violão e fui cantar. Mas aí eu ainda não sabia que eu queria fazer isso profissionalmente, né? Eu sabia que eu gostava, mas aí quando fui decidir a faculdade, eu fiquei em dúvida entre direito, jornalismo e talvez música. Mas aí foi numa conversa com meu pai, assim, que ele me falou, mas por que você vai fazer direito? Você acha que você vai ser feliz com isso, assim, fazendo isso todos os dias? E aí depois disso que ele me falou, eu falei, acho que não. Acho que eu quero fazer música mesmo. E aí eu fiz o vestibular, passei na USP e aí tô até hoje. Só isso. Sou eu? Sim. Eu sou a Nay Matacas. Eu estudo música desde os 6 anos e desde os 9 anos eu canto em vários corais. Cantei no coro infantil do OSESP, no juvenil, então eu sempre cantei em coro, agora canto no acadêmico. E na verdade eu curso da Faculdade de Artes Visuais, estou me formando agora, mas sobre a pergunta de quando eu decidi ser cantora de fato, eu acho que foi no primeiro festival de música que eu fui, que eu tive a oportunidade de fazer um solo e de me apresentar e estudar uma música para realmente fazer sozinha e apresentar sozinha. E eu achei isso muito, muito legal e eu achei que eu talvez pudesse ser boa nisso também. É uma ilusão que a gente sempre tem. E acho que é isso. Sim. Muito bom. Boa noite novamente, eu agradeço a presença de todos, é sempre importante esse momento de compartilhar e poder conhecer vocês de perto. Eu sou imensamente grato porque eu pude ficar 1 ano fora no exterior graças a essa bolsa e para mim foram muito, muito importante. Tá? Depois pode conversar sobre os detalhes se alguém tiver algum interesse. Meu nome é Eduardo Frigatti. Minha mãe é pianista, ela tinha uma pequena escola de música no interior do Paraná, da onde eu venho, é uma cidade gaúcha, onde eu nasci, e cresci em uma cidade chamada Cianorte. E ela tinha uma escola de música, então foi meio um caminho natural, assim, tocar piano, e depois passar para o violão, ter banda de rock. Né? Então eu tenho alguns momentos específicos dos quais eu me recordo e que me fizeram a tomar essa decisão de me tornar músico, assim. Mas eu demorei muito tempo para me aceitar enquanto compositor, embora eu sempre compusesse. E foi difícil, né? Você, por exemplo, ter ao seu lado ali bar, né? Um programa, tipo, dá um certo peso. Então toda vez que você fere o silêncio, você tem que ferir com alguma consciência, né? Então foi difícil, foi um processo um pouco lento, embora tenha alguns momentos muito específicos, sobretudo na adolescência, que me fizeram tomar essa decisão. Eu me lembro especificamente de 3, foi que eu tive um problema pessoal, eu sentei lá para tocar na aula e fui tocar uma sonata era Mozart. Tinha terminado o namoro? Foi mais ou menos por aí, para ser sincero. E daí eu toquei, e daí o professor me elogiou um monte, nossa, como ficou bom, eu senti que ali eu podia me expressar, assim, né? Uma outra foi quando eu sempre compus, gostei de criar desde pequeno, mas eu compus uma pequena peça inspirada em Bach, assim, também adolescente. E daí o professor ficou muito feliz, né, de piano, e daí aquilo me deixou bem alegre e daí eu toquei com outras pessoas, as pessoas ficaram felizes, foi legal. E eu fiquei feliz de poder compartilhar aquele sentimento, aquela emoção que eu tinha e concretizei em música. E outros 2 foi de apreciação musical, para mim foi muito importante o processo de apreciação musical, né, em que eu conheci a música do Debussy e do Piazzolla. Para mim foram 2 momentos bem fortes, assim. E nessa mesma aula de história da música que tinha no conservatório da minha mãe, eu ouvi a música do Penderecki pela primeira vez, e dei graças a essa bolsa e fui estudar com ele.
Então pra mim foi uma coisa meio... Ainda hoje eu tô em choque. Se você estivesse com a pessoa que eu tive ontem, ele ia falar, naturalmente, é um karma. De repente, né? Porque as coisas foram meio que acontecendo. A gente não tem muito poder sobre as decisões que a gente toma. A gente acolhe, né, e vai. Boa noite, eu sou o Júlio Moreira. Ah, ela não vai falar? Desculpa. Ela ela é convidada, mas ela também... Desculpa. Como? Could be in English. Ah, you are... I'm Polish, but Oh, nice. I Yeah, you came can say in here English, only yeah. as a guest. Or in to German, see the maybe. piece of Eduardo. I graduated. Could you get the question? No. Paulina. The question that I made. Could you get the question? Couldn't hear you. Yeah. No. The question was, when was the moment that you had the insight to become a musician? That's a difficult question. When my parents bought the piano, and because my brother was studying piano, and I had the piano at home, so I couldn't keep myself from playing. And I started playing, and it just kept on like this. It just continues until now. Very good. But you're living in Brazil? No, I'm just visiting. Nice. Okay. Agora você. Oi, eu sou o Júlio Nogueira, agora de verdade, para valer. Bom, eu tive esse start de querer tocar, de ser músico, quando eu tinha 10 anos de idade. É sério, é verdade. Eu ouvi um disco, né, o acústico dos Titãs, e aí eu olhei para aquilo lá, nossa, quero ser músico, é isso que eu quero fazer na minha vida. Legal, criança, 10 anos, né? Se a gente quer tudo, né? Aos 12 anos veio um outro disco que também é um marco na minha vida, que é o Acústico dos Paralamas. E aí eu já conheci o meu amigo ali, o Rubens Miller, né? E aí nós decidimos naquele momento que nós queríamos ter uma banda, né? Isso eu já comentei com vocês anteriormente. Só que a pergunta que veio foi, ok, queremos ter uma banda, qual que é o primeiro passo para ter uma banda? Ideia de gênio, né? Aprender a tocar no instrumento. E aí nós fomos atrás disso. Né? Eu queria tocar bateria, mas inconcebível, né? A bateria faz muito barulho, essas coisas, então o pessoal lá em casa falou, não. E aí minha mãe trabalhava numa empresa e lá tinha um curso de música para os filhos dos funcionários, né? E era um curso que ensinava violino, viola, violoncelo e contrabaixo. E ela falou, por que você não vai lá? Eu falei, eu vou lá, por que eu não vou lá, né? Aí pegamos, fomos lá, nos tornamos primos, né? O Rubens e eu, que era só para filhos de funcionários, só para familiares de funcionários, né? Acontece, gente. E aí fizemos o teste e passamos, né? O maestro no teste virava para mim, nossa, mas você conhece o instrumento? Lógico que eu conheço, né? Contrabaixo elétrico, você é roqueiro, vou aprender contrabaixo elétrico. A hora que chegou na aula, a professora vira e fala, André, como é que era o assistente? Traz o contrabaixo. A hora que ele apresentou esse negócio, olhou pra cara do outro e falou, aí vamos ver o violino, né? Não. Viola, que é caipira, né? Não. Violoncelo também não. Aí foi o contrabaixo. A partir daquele momento eu comecei a estudar o contrabaixo e ali foi uma paixão à primeira vista no instrumento. Eu queria tocar bateria, depois baixo elétrico, do nada estou tocando contrabaixo acústico. Mas o start mesmo foi aos 10 anos de idade que eu falei, quero ser músico, né? Foi nesse momento que aconteceu isso daí, que o bichinho da música me deu. Basicamente isso, desculpa. Boa noite, meu nome é Amanda Ferrarese e eu comecei, na verdade, aos 4 ou 5 anos de idade tocando violino, por influência do meu tio, que era músico profissional, tocava no ZESP, tocava no Municipal. E aí eu quis copiar ele, né? Achava demais e tal. E aí aos 10 anos eu decidi mudar para o violoncelo e sempre tive aula, muito apoio dos meus pais, que sempre adoraram muito música erudita e tal. Só que eu fui levando, só que diferente do Eduardo, por exemplo, na adolescência eu fui meio rebelde, aí larguei o violoncelo. E aí eu falei, não vou mais fazer isso. Tentei técnico em química, fui fazer umas coisas super diferentes, nem passei. E aí minha mãe falou assim, tá, você precisa fazer alguma coisa no vestibular. E eu falei, nossa, não sei fazer nada da vida. E agora o que eu vou fazer? Aí eu falei,
vou voltar a tocar violoncelo, é isso. E aí prestei a USP, passei e toco violoncelo quase desde sempre. É isso. Então foi, acho que no vestibular que deu, não, agora é sério, agora eu vou. De verdade. E aí a gente tá sério aí, de verdade. Bom, boa noite, meu nome é Marcos Vinícius. Eu acho que desde pequeno eu gostava muito de piano e foi sempre uma paixão, assim, assistir e ver. Eu lembro que eu até, na época, eu frequentava uma igreja que tinha uma pianista para as crianças e aquilo me encantava, mas não tinha proximidade. Aí eu lembro que quando eu fiz 13 anos, eu entrei oficialmente na antiga ULM, que é uma escola de música ali ao lado da Sala São Paulo. E eu acho que no período que eu entrei, eu não tinha noção nenhuma de qual escola era e não tinha noção nenhuma da proporção que música viria a ter em minha vida, porque a minha família não é de músicos, eu sou o primeiro assim, de várias gerações. E assim, eu acho que foi exatamente quando eu entrei na escola que eu descobri o que era música de verdade e o que eu não sabia, que eu estava prestes a encarar. Aí foi vindo, assim, veio concurso de piano, aí vem recitais, aí vira na verdade uma bola de neve maravilhosa que você se deixa levar e não deixa jamais. Então eu acho que foi esse o momento. Eu queria fazer a segunda pergunta só para os bolsistas, né? Só para aí você vai poder falar pulando, você pulando. Obrigado. Brincadeira. A gente sempre tem uma estratégia de palco, né? Sempre tem que. Outro dia eu li alguns trechos de um autor que ele é dono do termo salutogênese, que chama Antonevsky. E ele fala que tem 3 ingredientes para uma vida saudável, e um deles é uma questão que alguns de vocês falaram assim: eu ganhei a bolsa, né? Mas na realidade não é bem que vocês ganharam, né? Vocês conquistaram essa bolsa por escolhas de vocês. Por que eu falo do Antonevsky? Porque a gente ser ciente das nossas escolhas é um caminho para a nossa saúde. Vocês parecem bastante saudáveis, assim. Isso eu acho que causa um pouco de inveja em muitas pessoas vocês parecem ser muito felizes na decisão que vocês tomaram nesse momento aí da vida de vocês. Mas a pergunta agora é como é que essa bolsa transformou vocês e como é que vai continuar a vida para vocês? Aí, rapidinho, e aí a gente já... Quem quiser responder, também, não precisam todos. Quem se sentir tocado pela pergunta, falar: olha, fui lá, fui escolhido, passei um mês, um ano, né, no caso. Eu pensei muito a respeito disso, inclusive quando eu estava lá, né? E a frase que apareceu no neon para mim foi: essa é a experiência da minha vida, né, no castelo. Vivi muitas coisas e cheguei naquele momento no castelo. E para mim ficou muito claro a experiência da minha vida. Mas como? Por quê? Escrevendo, pensando, refletindo, eu descobri que aquele momento no castelo transformou a minha vida de uma maneira que a minha vida antiga já não me servia mais, né? Tudo que eu havia feito e realizado até ali, para mim era pouco, era insuficiente. A partir daquele momento, me abriu um mundo de possibilidades. Eu falei: uau, é possível, né, conquistar e realizar. Tem gente anotando, então, que está que a gente vai ter que usar isso como para propaganda da... É um bom susto. Eu repito, eu escrevi, então tá fácil. Então, mas é basicamente isso, né? Foi uma experiência transformadora, porque eu conheci muita gente, eu estive num ambiente que eu conheci muita coisa que eu só ouvia falar, eu só lia a respeito, né? Eu estava no castelo do século XVIII, ok, eu repeti isso várias vezes, mas o que tem importância nisso? É um castelo do período barroco, né? 1700 e pouco. Lá eu finalmente entendi, por exemplo, o que é a música barroca. O barroco está em todos os lugares, né? No castelo, na construção, no estilo de vida, no pensamento das pessoas, no repertório, no programa das pessoas, né? Lá de música. E eu toquei a música barroca naquele momento, né? No castelo barroco. Então, assim, para mim fez toda a diferença. Foi um crescimento enorme, né? Foi como sair da caverna, basicamente isso.
Algum outro bolsista queira comentar alguma coisa? Vamos continuar. Eu acho que é o mundo de possibilidades que abre quando você se depara com o diferente, né, com o resultado é muito grande. Então, para mim sempre foi difícil pensar que eu seria um compositor, que eu pudesse compor algo, criar, que as pessoas pudessem apreciar. Quando eu fui lá, eu vi que esse tipo de pensamento era mais comum lá, né, onde eu passei algum tempo. Passei quase um ano em Cracóvia. E depois de algumas coisas, aprendi algumas coisas. Então, primeiro foi ter uma dimensão de história que a gente não tem, né? Nossa história é um pouco recente, assim. Então, você tem uma cidade, uma cidade de 1000 anos, né, que foi rica num período, quando o Brasil estava sendo, assim, colocar entre aspas, né, porque tem várias discussões, descoberto, né? Então, assim, foi um pouco chocante. Então, isso para mim foi um grande aprendizado, poder usufruir daquele espaço e aprender um pouco mais e ver. Quando entrei em contato com o professor, para mim foi muito importante, porque ele é muito famoso. Não sei se vocês conhecem. Ele é muito famoso. Ele é um dos mais influentes compositores do século XX e talvez seja um dos mais executados atualmente, né, dentro dos compositores que compõem vida, né, estão vivos. Então, para mim foi um pouco chocante, assim, poder ter contato com ele várias vezes, conversar com ele. Ele ouvia essa peça mesmo, ele ouviu duas delas, né? Canção 2, Canção 2 e Canção 3, e conversar sobre outras músicas que eu fiz lá. E ele dá algumas sugestões sobre carreira e como seguir, o que fazer. Ainda eu fico pensando sobre tudo aquilo, mas conhecer ele pessoalmente foi possível perceber que é tocável, entende? No sentido do toque, né? Que você alcança aquilo, né? Dadas as oportunidades e se você continua trabalhando e investindo, procurando os espaços para se apresentar e poder compartilhar essas experiências. Então, para mim foi uma mudança pessoal muito grande, assim, do ponto de vista do ser e do ponto de vista de várias outras coisas profissionais, pessoais. Acho que eu concordo com o relato de vocês também. Acho que para mim também tem um pouco essa coisa de você vai para fora, para um lugar onde você não conhece a maioria das pessoas, para outro país, e eu acho que você tem que se apresentar para as pessoas e naquele espaço. Então é uma forma de você reafirmar quem você é, o que você está fazendo, quais são seus sonhos, seus objetivos. E eu acho que os objetivos pareceram um pouco mais próximos, que nem eu acho que quase todos os estudantes de música erudita têm como objetivo estudar na Europa, ou alguns nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa. E de estar lá, de ver as coisas com os próprios olhos, experienciar as coisas e perceber que não é tão longe, trabalhando do jeito certo, se dedicando, né? Eu concordo com tudo isso. E eu acho que além dessas questões assim musicais, para mim foi muito forte também essa questão pessoal e da gente conseguir ver as coisas, ampliar um pouco a visão, né? Que a gente tem uma outra rotina, um outro jeito de encarar as coisas e você começa a enxergar as coisas diferente mesmo. Você ficou em Lübeck um mês? Um mês. Mas no total na Europa, quanto tempo você ficou? Então, fiquei quase 2 meses em Lübeck e esse ano eu voltei, mas esse ano eu fui para Stuttgart e aí fiquei mais 1 mês e meio lá. E pra mim foi muito assim, porque quando eu fui eu não sabia onde eu queria estudar ainda, eu ficava entre outros países e procurando os lugares, mas depois que eu fui pra lá eu decidi que eu quero ir pra lá de novo. E acho que é isso, assim, acho que a gente tem a visão amplia muito, a gente passa a ver as coisas de forma diferente, as experiências são incríveis, conhecer gente de todos os lugares. É sempre muito bom. Bom,
Agora sobrou para você. Concordo com tudo. Eu acho importante. É que tem algum pensamento que a gente escuta por aqui de... o Brasil tem ótimos artistas, que é a verdade. Tem ótimos artistas, sim, na escala internacional, sim, de destaque. E esse pensamento que fala que a gente não precisa sair para ser um músico competente. Mas eu já não vejo assim. Eu penso que quando a gente fica aqui no Brasil, só aqui, não fecha a cabeça para o que está fora, a gente aprende a gente aprende a viver com o que tem aqui. E a gente fica meio acomodado. Quando você pega uma experiência de jogam lá, uma bolsa, vai lá, fica lá. Você não sabe nem falar o idioma do país. Isso é uma série de barreiras que é imposta assim, tudo ao mesmo tempo em você. Você não sabe as leis do país, você não sabe a burocracia. Isso te faz crescer, porque você vai querer lutar contra isso. Você vai passar todas essas barreiras. Isso é inevitável que passa para o que você faz. A gente que é artista, a gente expressa o que está dentro da gente, o que a gente viveu. E eu acho que é fundamental ir para fora. Muito bom. Por favor. Sim, claro. Vocês estiveram na Alemanha, na Polônia, né? Vocês estiveram com alunos internacionais ou com os alemães? Com alunos internacionais. Poloneses. Internacionais. Internacionais. E as aulas eram dadas em que idioma? Em inglês. No nosso caso, que foi para a Core Academy, era tudo em inglês, mas eram bolsistas do mundo inteiro, então... E o Eduardo? Tinha alunos poloneses, tinham de diversos outros países. E as aulas eram ministradas em inglês? Sempre em inglês. Eu aprendi um pouquinho, né? Porque ficou um pouco mais tempo, então eu pude aprender um pouquinho, mas bem pouquinho de polonês. Mas as aulas eram em inglês. No meu caso, as aulas eram todas individuais. Teve um curso que eu fiz, porque daí eu fiz aula com o Penderecki, e daí ele sugeriu algumas aulas. Ele fez a exigência de eu estudar só fuga. E daí ele pediu para eu estudar fuga e conversasse com o coordenador do curso e escolhesse mais algumas aulas juntos ao coordenador. Eu escolhi mais algumas aulas, no meu caso as aulas eram individuais, todas em inglês. E daí teve uma disciplina que eu fiz muita propaganda, que era muito boa. Aí teve outras pessoas que procuraram e pediram para poder assistir também. Tudo bem, mais gente conhecendo melhor. Mas eu estudei durante desse processo todo, eu estava sempre lá, então eu convivi com os alunos poloneses de outros lugares do mundo também. Eu queria fazer uma pergunta. Acho que nós todos percebemos aqui, pudemos experienciar exatamente que vocês são gigantes, né? Todos gigantes, extremamente talentosos, jovens no sentido da idade. Até o Júlio até brincou, né, quando eu era jovem, mas todos somos jovens, né, no espírito e na alma. Vocês são jovens ao mesmo tempo que são jovens que têm essa garra de vivenciar isso. Mas ficou muito claro que vocês vivem a missão de vocês. Vocês fazem aquilo que o coração pede para fazer, né? Aquilo que você fala, puxa, eu nasci para fazer isso. E até relatam, a Camila chegou a contar, né, que você, por exemplo, olha que bacana isso, seu pai poder falar para você, é isso que vai te fazer feliz? Então eu pergunto assim, vocês tiveram uma oportunidade, o que vocês diriam para uma pessoa, para uma criança, desde os 10 anos, por exemplo, que tem vontade de viver a música, tem a música aqui no coração, mas que não tem essa oportunidade, em relação à importância de você ir atrás dos seus sonhos, viver aquilo que você veio para fazer no mundo? O que vocês diriam? Olha, eu acho que como a gente está nesse mundo, né, e a gente gosta muito do que faz, então com certeza eu acho que eu apoiaria totalmente. É claro que a gente tem que saber que existem problemas, mas é aquela coisa, existem problemas em tudo que a gente for fazer.
Então eu acho que o mais importante é a gente gostar mesmo, que quando a gente gosta a gente enfrenta, por mais que tenha uns momentos ruins, os bons eles superam isso. E eu acho que eu diria isso, assim, vá em frente, faça o que você realmente gosta, que com certeza o retorno vem lá na frente. E acho que é isso. Tem uma pessoa aqui no... Uma curiosidade que é minha, né? Vocês atingem esse nível de excelência que a gente sabe que é estudo, dedicação, tudo isso. Como é que fica esse dia a dia para vocês chegarem a esse nível de excelência, de dedicação, de estudo, etc. Como é que vocês organizam isso? Para mim é uma curiosidade. Estudar todo dia. Estudar todo dia. Sim. E para cantores se cuidar bastante. Não fumar. Não beber todo dia. É que é um pouco diferente a rotina de cantor e instrumentista, né? Pra gente, a gente não pode estudar tanto assim, por exemplo, 8 horas por dia, porque senão a gente fica sem voz. Mas é bom cantar Só que a gente canta todos os dias, um pouco menos, mas tem os estudos das outras coisas também, né? Que a gente tem que aprender um pouco das línguas, fonética, tem que aprender sobre música e tudo isso. Agora, para os instrumentistas, acho que é um pouco diferente, que eles podem estudar mais. Quantas horas você toca por dia? Quantas horas? Isso eu quero saber. Quanto você consegue? Você faz alguma outra coisa também, se for para violino? Olha, só para ter uma ideia. Eu já estudei muito mais na época de universidade, que a gente entra e vê aquele mundo de música, que vê aula de tudo, qualquer coisa. Eu estudava isso todo dia mesmo, assim, 5 horas por dia. Assim. Até para construir um repertório. Sim, sim. É porque isso mesmo, tem muita coisa para você pegar, nova, assim. Hoje eu consigo já estudando 2h30 por dia, eu consigo administrar. É lógico que se eu tiver algum grande projeto, né, às vezes eu tenho que, na mesma semana eu tenho que espalar uma orquestra e tem solo com outra orquestra. Daí eu não vou conseguir só estudar essas 2h30, né? Claro. Sim. Eu tenho uma pergunta. As meninas que foram para a Alemanha, vocês têm uma musicalidade, um ouvido maravilhoso. Vocês aprenderam alemão lá? Nesse pouco tempo? A primeira vez que eu fui para a Alemanha, eu fiz até 5 dias de aula, assim, mas eu estou estudando alemão, estou ainda bem no começo, mas ajuda aí para lá. Essa segunda vez que eu fui, eu já consegui falar um pouquinho mais. Um pouquinho. Pedir comida. Eu também. Quando eu fui da primeira vez, eu sabia bem pouco, assim, tinha estudado alguns meses aqui, mas lá não deu para aprender muita coisa, assim, porque a gente ficou pouco e também eu tinha ensaio o dia inteiro, então não tinha tempo de conversar muito. Mas aí depois que eu voltei também, agora eu tô fazendo faz 1 ano e 1 ano e meio, mas sei um pouquinho ainda. Não é pré-requisito fazer o instrumento e a língua? Não, nesse caso não. Mas agora se a gente for fazer, por exemplo, um mestrado, alguma coisa assim, aí sim. O contrabaixista também foi para a Alemanha, né? Também fui para a Alemanha. E aí, aprendeu alemão? Eu aprendi algumas coisas, né? Então, assim, tipo, cuidado, obrigado, mais o nome das pessoas. Basicamente, eu sou fascinado pelo idioma alemão, né? Mas ainda não fui aprender a fundo, né? Sei uma coisinha ou outra, uma expressão ou outra, mas ainda não. Eu sou fascinado tanto pelo idioma quanto pela cultura. É um prazer enorme. Seu Copfá. Eu tenho uma pergunta bem prática e bem empírica. Vocês são tão talentosos, gastaram tanto tempo já na formação, na educação e tudo isso. Como vocês veem o futuro de vocês? Como músicos profissionais mesmo, como músicos, cantores, por exemplo, contratados em teatros, em orquestras, ou um compositor, por exemplo, como vocês veem o futuro de vocês? Com um sorriso.
Eu me vejo como músico profissional, atuando mesmo na área, né? E eu particularmente me vejo como músico de banda tocando em estádio para 40, 50, 60 mil pessoas. Uau! Esse é assim, o sonho da minha vida. Então vai ser a Aliança Atena. Aliança Vamos participar. É meu convidado. Vamos separar o convite. Mas tem um lado da orquestra que eu sou fascinado também. Né? Eu adoro tocar em orquestra e é uma coisa que eu já fiquei um tempo sem tocar, 3 meses. Né? 3 meses, porque eu comecei dentro de uma orquestra. Né? E aí teve um período que acabou aqui e tal, fiz um teste, fiquei esperando. 3 meses que eu fiquei sem tocar em orquestra, eu praticamente surtei, porque é uma coisa que eu adoro fazer na minha vida. Né? Tocar os grandes nomes e conhecer e ter contato com todo aquele ambiente. Então assim, eu me vejo como músico, né, de banda, tocando no estádio, mas sempre que eu tiver a oportunidade de tocar em orquestra, eu farei com o maior prazer, com a maior dedicação, porque eu amo essa parte também. Uma de vocês duas pode responder? Como é que vocês se veem daqui a 10 anos? Acho que a gente 10, tem que 15 pensar anos. as mesmas coisas. Acho que sim. Eu gosto muito de ópera e agora eu quero entrar no mestrado e depois do mestrado quero tentar um ópera estúdio, que aí é um contrato, né? Ou um teatro mesmo contratado como cantora de ópera para participar das óperas que eles fazem durante o ano. E acho que é isso, assim, pra mim agora. Poderia ser no exterior ou aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil, na verdade, tem poucas óperas. Sim, né? Tem uma tentativa anos atrás que não deu certo. Né? Então aqui. O seu futuro vai ser mais no exterior. Sim, Então agora eu tô pensando na Alemanha mesmo, porque aqui não tem nenhum teatro que contrate. Acho que a maioria de nós cantores pensa em ir pra Alemanha. Eu sou mais da música antiga, na verdade, mas também pretendo ampliar um pouco meus conhecimentos e eu pretendo ir lá para fazer graduação, porque eu ainda não tenho graduação em música, mas eu acho que é um mundo muito, muito, muito competitivo, com pessoas muito talentosas e que todo mundo ama o que faz, todo mundo sabe que é vocação. Então a gente tem que estudar que nem uns loucos para ter o nosso lugar ao sol. E eu acho que a Alemanha é um lugar que tem um sol grande, então muitas pessoas podem ter o seu lugar ao sol. Não tem muito sol, é só 2 meses. Mas o sol está acima das nuvens. O sol está lá. O sol está lá, só as nuvens que atrapalham um pouquinho. Sol, mas é mais frio, só isso. Mais uma pergunta. Eu queria pedir para o Sr. Bobson fazer uma pergunta, mas eu estava esperando ele fazer. Mas não tem, né? Vem uma pergunta do Sr. Bobson? Não. Ok, mas ali. A cara dele. Por favor. Posso? Por favor. Então, foi dito, né, são jovens, talentosos, inegável, né? Inegavelmente muito talento, uma coisa maravilhosa. E pelo fato de vocês viverem num país onde, infelizmente, né, a cultura ainda deixa bastante a desejar pelo que vocês estão seguindo, e muitos de vocês citaram, né, Europa, para que possam realizar seus sonhos, né? Então a minha pergunta mais ou menos vai na linha junto do amigo ali. Ele perguntou assim, o que vocês esperam do futuro? Eu pergunto diferente. Na mesma linhagem, mas um pouco diferente. Pelo fato de vocês serem brasileiros, e no Brasil se consegue as coisas de um jeito que todo mundo aqui sabe, né? E vocês estão aí batalhando seu lugar aos solos, né? E o que vocês sentem em relação a isso? Ter que citar a Europa, sendo que poderia tanto ser aqui mesmo, né? Mas, então, o que passa no coração de vocês em relação a isso? Acho que uma certa frustração ou uma esperança de que uma coisa venha a acontecer de melhor? Assim, como que vocês encaram isso? Eu acho que tem isso que você falou, inclusive eu acho que todos nós presenciamos vários professores nossos que viveram isso, de
jovens terem ido para a Europa, construído carreira lá, e mais velhos, sei lá, com 50, 60 anos terem voltado e dado o conhecimento que eles adquiriram lá pra gente. E esses professores geralmente estão felizes de estar de volta ao Brasil, porque é o lar e tudo mais, e porque na Europa é frio. Mas eu acho que é meio isso, assim, que é difícil realmente construir uma carreira só aqui. E ao mesmo tempo acho que a gente tem que ver como que é lá e vivenciar como é lá. Mas dói um pouco. Sim, acho que com certeza. Sim, com certeza. Não é uma coisa 100% legal, não. E acho que principalmente ver o quanto as coisas estão piorando aqui para a cultura, né? Inclusive, parênteses, para falar que a MESP, a escola onde eu estudo, onde ele estudou também, o Marcos, ela está com corte de verbas agora e eles vão cortar várias vagas por causa do corte da cultura. Então, fazendo propaganda pra gente tá firme nisso também. Eu queria citar, a gente tem aqui na plateia um colecionador de bitcoins e que é bastante empolgado, é um dos nossos conselheiros, e convidar para ele converter também alguns dos bitcoins dele em music coins, né? Porque é alguma coisa mais real do que os bitcoins. Mas isso é um convite. Eu acho que quem de vocês sair daqui e ver o trabalho que é feito, acho que tem muitas empresas que têm estoque de recursos através dos incentivos fiscais que podem ativar, e quando a gente vê o efeito, é muito satisfatório e muito bom. Ok, eu queria finalizar. Não tinha mais nenhuma pergunta. Eu queria só agradecer aqui a presença também da Wiebke Habit, que deve estar Ela está aqui, Wiebke? Ela saiu? Sim? Então está lá de fora. Mas, principalmente, queria agradecer aqui a Magali, além dos, claro, os artistas que vão ser aplaudidos já, mas a Magali que organizou todo o evento aqui. Sem a Magali, a gente não estaria sentado aqui. Então, muito obrigado a todos. E eu queria me despedir com palmas, aplausos aos artistas e quem ficar, um bom apetite para nosso jantar.